Pronto, pessoal, boa noite. Muito boa noite, como é que estamos? Estão me ouvindo? Feedback de áudio, por favor. Vamos ver quantas pessoas temos. Poucas ainda chegando, domingo de noite, abertura de mercado. Abriu na resistência, tá? Vamos começar aqui já pelo SP500. Vocês estão vendo ali a tendência do horário, ó. Tá, o mercado abriu numa resistência e com um gap. A chance, pessoal, por ele abrir na resistência é que ele caia para fechar esse gap. Tá? Agora, o comportamento do Bitcoin, aí já são outros 500. Vamos botar aqui como divisor, já que a gente está próximo de máxima histórica, né? Então fica como divisor o 7254. Isso se equivale, e aí temos algumas novidades, né? Que eu acho que vai desagradar alguns, mas eu não posso fazer nada. Equivale ao 7.270, tá? 7.250 aqui se equivale mais ou menos ao 69, 68 ali do fluxo, né, do CME2, que a gente tem o acesso ao level 2. Seria o fluxo, que é onde a gente está acompanhando em outra tela. A má notícia é essa, vocês não vão mais poder acompanhar aquela tela de fluxo, tá? Porque eu mudei ela de máquina para um outro projeto que eu comecei na B3. E aí eu preciso também operar, então eu preciso que tudo esteja nesse mesmo desktop. E eu não consigo compartilhar duas telas no Discord, então vocês vão ficar só com a tela do Bitcoin. Mas os estudos e as calls vão continuar, tá? Tanto que eu já estou pensando se eu vendo ou se eu não vendo aqui o SP. Tá? Por enquanto não. Então fica aqui, já registrem, né, a resistência ali pela região do 7.290. 7.290. O nosso divisor de águas fica ali a linha de tendência 7.254 e o suporte importante, tá, pessoal? Ele fica aqui, ó, no 91. 7.290 pode ajustar, né, arredondar, 7.290. Claro que tem outros suportes para baixo, mas no momento, para o intraday, a gente vai trabalhar com esses aqui. Perfeito? Perfeito é melhor que não feito? Nunca entendi o perfeito é melhor que não feito. Como que o perfeito pode ser melhor que o não feito? Bom, feito então? Tiraram o print? Posso seguir? Beleza. Feito isso, vou tirar aqui a telinha, porque eu tenho ela agora aqui no MetaTrader para operar. E vamos aqui para o Bitcoin. Pessoal, suporte, acabou de visitar, tendência do horário. Os últimos sinais foram sinais de compra. Suporte aqui, ó, bem na tendência do horário, que nem o ponto aonde abriu o SP, que seria como o resistência, né? Então ele abriu na resistência. O que a gente tem que ter cuidado agora? Bom, primeiro, início de mercado, né? Recém abriu, a gente tem um volume um pouco acima de 200 milhões. Acabou que no final de semana deu duas baita operações, né? Uma até mandei ali na sala para vocês, que eu acabei pegando, e que foi dos indicadores. Eu vou explicar de uma forma, eu vou tentar explicar de uma forma definitiva os indicadores. Pelo menos o primeiro indicador, que é o mais importante, tá? Que é o nosso indicador que mede a tendência, né? Nos diz a tendência do dia, junto, claro, com os seus auxiliares, né? E o indicador que também nos dá as melhores operações que ficam no 5P. Pessoal, vocês já devem ter ouvido falar daquele filme Uma Mente Brilhante, né? Da teoria dos jogos. O que esse indicador faz é ficar medindo dentro dos acúmulos a possível direção do mercado. Eu não vou abrir a caixa preta para vocês explicar exatamente o que ele faz, mas o que ele faz é isso. Quando o mercado está em lateralização, vamos pegar o exemplo, né? Agora já sumiu os sinais, exatamente porque ele não guarda o lixo de memória, né? Mas ele deu os sinais de compra aqui e ele deu os sinais de compra aqui, dentro de uma lateralização, que é o que a gente pode chamar, na teoria dos jogos, do equilíbrio Nash, né? Que ninguém quer mostrar a cara. Pessoal, lembre o seguinte, os market players, eles não formam,
eles formam o preço, mas eles não podem operar da mesma forma que a gente opera. A gente boletando, a gente não vai mudar o preço de lugar. Agora eles boletando, sim. Tá? O que o indicador faz é anteceder o movimento. Tá? E ele fez aqui por último de novo, né? Anteceder o movimento. Mas quando o mercado fica acumulado desse jeito e ele começa a printar, principalmente ali no 5P, tá? Que é isso que aconteceu no final de semana, né? Várias vezes o mercado ficou assim, lateralizado, e ele começou a printar de azul no 5P, e aí o mercado explodia. Aí voltava. Mas é a operação, e é a operação dada. E ele continua dando compra. Aqui ele deu também compra, ó. Tá? Então, por enquanto, o mercado do Bitcoin ele está mais para compra do que para vendas. O nosso principal indicador está fazendo isso. E o segundo indicador, que é o para reposição, né? Reposição e agressão, também está dando a compra. Bom, não preciso falar mais nada, né? O mercado fala por si próprio. Então, tá, por que tu não compra então? Eu acho o volume tá baixo, eu estou iniciando minha semana, eu estou com um projeto pessoal agora, é grande para fazer, não vou dar detalhes, mas é em cima do que vocês estão vendo acontecer já aí no último ano, em cima dos nossos relatórios, em cima do que a gente tem conseguido fazer com os nossos indicadores, tá? Então, passei ali o estudo do SP, mas não passei do Bitcoin, né? Vamos lá. A gente tem uma venda apregoada e a gente vai manter, tá? Lá na sala de swing trade, né? Tem uma venda por essas regiões já com stop e gain, tudo programado. Isso continua. Aquela compra lá embaixo também pode manter. Agora a resistência imediata do mercado, né? Primeiro, suporte. Nós temos aqui no 78,08, não só por ponto de indicador técnico, mas também por ponto de indicador de fluxo. E aqui é o nosso divisor. Se ele perder a tendência do horário, aí vai por água abaixo. Tá? Primeira resistência, sempre a primeira amplitude. Então a primeira resistência está a 79.500, o divisor está a 78.590 e o nosso suporte a 78. Isso para o intraday. Perfeito? Legal é falando e o indicador dando certo, né? Aí é melhor ainda, fica mais bonito. No mais, pessoal, como é que vocês estão? Esse vídeo ele vai ficar gravado, tá? É um vídeo que vai ficar gravado pro YouTube. Deixa eu até ver se eu iniciei a gravação mesmo. Iniciei, beleza. Às vezes eu acabo esquecendo. Olha o comprador aí. Tomou bem, tá? 206 mil contratos. Olha o quanto ele tá deixando ali. Já pode marcar o ponto, tá? Já pode marcar o ponto. Deixou muito lote, chamou muita atenção. Como eu falei, pessoal, eles não conseguem se deslocar sem mostrar a cara. Muitas vezes isso aqui é urgência de preço. Tá? Então, 206 mil contratos. Já sabem o que vai acontecer aqui. Provavelmente, né? O mercado vai voltar um pouco. Tá? Porque os HFTs vão começar a atuar. Ficou ainda uma liquidez ali para o mercado pegar que ele não captou. Perfeito? Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. Se é que vocês estão falando alguma coisa. Confirmado, já peguei 900 pontinhos na chave, comprado no Bitcoin. Já, beleza, já foi. Kaique, obrigado, man. Muito lote, de novo, cara, tocando alarme. A gente vai botar os alarmes novamente, tá? Ó. Não sei se chegou a captar o áudio, mas tocou áudio lá tocou alarme lá no SP500 e por enquanto alarme de compra, tá? Pessoal, eu passei suporte e resistência do intraday do Bitcoin e do SP500. Infelizmente, eu não vou poder ficar aqui operando com vocês. Agora, eu vou estar aqui, mas eu vou estar trabalhando em outro projeto. Se o mercado aumentar o volume para cima de 400, 500 milhões, olha isso, é só falar, o cara quer me obrigar a ficar aqui. Vamos observar um pouco do fluxo. Deixa em mão pronta também lá no SP500, tá?
0.20, 0. Dá para trabalhar bem fracionado lá. Tem duas sinalizações de venda no SP500 e o gap fecharia a 47. Vamos vender o SP, tá? Pode vender o SP. O nosso alvo, ele vai ser, nós pegamos a 48, nós vamos deixar a 38, 37. Uma operação curtinha, pessoal, só fazer um scalper mesmo. Por que ele não está deixando eu botar minha ordem ali, que eu não entendi. Ordem limitada, ordem modificada. Toda hora eu vou ter que fazer isso? Não, né? Brincadeira. Eu estou usando o MetaTrader aqui para fazer uns testes, para não precisar não precisar mexer na outra plataforma. Eu não vendi Bitcoin, mas vendi SP. Mas o Bitcoin não vai seguir o SP? Olha, eu tenho minhas dúvidas, tá? Pelos valores onde eles estão. O stop do Bitcoin, pessoal, a gente vai deixar a 7,2 para buscar o 38, 264, 238. Vamos aumentar o alvo. Vamos pegar o fechamento do gap, 7,227. Tá? 7,227 e o stop vamos deixar no movimento de máxima. A gente vai deixar a 7,263. Tá? 7,263. Então, por enquanto, posição só no SP. Feito? Bitcoin eu vou observar, mas ele deu um sinalzinho de absorção de venda ali na tela, né? E não só absorção de venda, tem vendedor batendo também. E outra coisa, o ponto que a gente acabou de marcar, o 79,315, ficou na saudade, né? Não conseguiu romper, mas ainda tem uma amplitude a 79,600. E nenhum sinal ainda do indicador de venda, né? Fora os que a gente está em teste. Beleza? Entenderam a parte do equilíbrio Nash? Mercado lateralizado, o indicador ele aponta a direção que o mercado vai explodir. E mesmo quando o mercado está caindo, ele te mostra aonde o institucional está tentando comprar discretamente. Literalmente é isso que o indicador faz. Essa é a caixa preta dele. O que tem dentro lá não dá para dizer, mas em resumo é isso que ele faz. Não foram só 200 mil, foram 286 mil contratos, tá? Então foi uma baita boletada na compra ali. Por quê? Boa pergunta. Vendedor estopando, comprador aumentando posição, vendedor desmontando posição. Mas foi um lote bem expressivo. E geralmente nessas chamadas, pessoal, tem aquela já atuação do HFT, né? Então já é um motivo para não ter comprado aqui, porque já voltou, já foi lá para 79070, caiu $300 do ponto aonde entrou o lote. A gente não vai seguir a agressão, às vezes até a gente faz o contrário, né? Por enquanto só a vendinha na SP, tá a 47, vendemos a 47, mercado a 50. Quero ver como é que minha máquina vai reagir também com 3 plataformas abertas, né? Agora somos a Black Arrow, a Vector e também o MetaTrader. Por ali que eu estou boletando. Pessoal, fiquem atentos, tá? Deixem a mão média pronta também no Bitcoin. Quanto nada.
fazer nada. Zero ponto 10. Dando um teste aqui. Alguém mais está posicionado? Tá de fora? Beleza. Muito lote, né? 2 milhões, 13 milhões, 13 milhões. Esse ali é o mesmo padrão, né? 13.5, 13.5, 11.9, 11.9. Preço 79 e 79.300. O cara deixou muito lote e é o mesmo player, tá? Mesmo player. Como que a gente sabe que é o mesmo player? Porque é um lote padrão. Quem não está entendendo e estiver assistindo esse vídeo depois, olha aqui, ó. Lote padrão. 13.5, 13.5, 11.9, 11.9. Obrigado, viu, Kaique? Entrou isso aí, deu uns trocadinhos. Eu tô na minha vendinha do SP, tá? Falar nisso, deixa eu curar. Porque vocês têm acesso, né, pessoal, gratuito lá com a Black Arrow, se vocês querem acompanhar pela Black Arrow o mercado. Tem acesso gratuito. Só abrir a conta. Botar um dinheirinho para operar, né? Tá? O SP, pessoal, já está a nosso favor. 44 é o preço. O Bitcoin, eu não tive coragem de entrar. Devia ter entrado. Sabe qual é o problema, pessoal, que eu tô tendo agora com o Bitcoin na questão do SP? Tá, correlação. Correlação, por enquanto, ela continua igual. Igual, mas com um desajuste de preço enorme, né? Imagina que a gente fez máxima histórica no SP e o Bitcoin está aí, 78.900. O que seria correto de, em algum momento isso acontecer? O SP agora, por exemplo, fechar o gap e o Bitcoin dá um tiro para cima. Não seria nada demais, não seria absurdo isso. O que a gente enxergou na prática? Uma baita absorção onde o cara deixou os 200 mil contratos, 286 mil contratos, eu teria dado uma operação aqui, pelo menos de 400 dólares, 350 dólares, né? Mas não tem problema, pessoal. Peguei ela aqui no SP. Já estou testando, aproveitando e testando também o MetaTrader. Não gosto, tá? Já usei, foi uma das primeiras plataformas que eu usei, foi essa aqui. Mas ela é muito simples de usar também. E como ela não pesa muito, eu acho que vai dar certo a minha ideia de deixar as três plataformas no mesmo computador, porque esse aqui é o melhor que eu tenho, né? Para me dedicar a esse novo projeto ali que eu iniciei na B3. Que para mim é tipo um retrocesso, tá? Ser bem sincero com vocês. Os indicadores estão trabalhando muito bem em dois mercados, com muita liquidez, Nasdaq e S&P futuros e também o Bitcoin. E aí o cara vai para B3. Puta que mil pariu. Desculpa falar. É frustrante, mas é o que surgiu. E pode pagar bem. Então, eu não quero ganhar só com as operações, pessoal. Eu quero ganhar do modo que der. Não sei se vocês me compreendem. Mas para mim é um retrocesso. Comprar agora vai dar novamente, pois ainda não chegou nas liquidações. Olha, não sei, mesmo. Sei que se eu tivesse vendido junto, ao mesmo tempo que eu vendi o SP, tivesse vendido o Bitcoin, estaria no lucro nas duas.
E a absorção ficou nítida, porque foi bem na hora que apareceu o lote, a gente marcou ele e já virou o POC do dia ali, né? E já tem gente lá esperando para vender de novo. Então eu não tenho essa certeza da liquidação. Se você está falando das liquidações para cima, né? Agora se estiver falando de liquidação para baixo, talvez seja mais fácil. Para cima tem grana ainda. De Pessoal, se vocês quiserem abrir a conta lá nas Zero Markets, né, para poder acompanhar o SP500, poder também pegar as calls, tem esse link que eu acabei de pôr ali. O SP eu vou fazer o seguinte, eu vendi pouco ali naquela região. Vou deixar um segundo lote. Venda. Vou até aproveitar para testar o book. Negociação, sell limit. Ah, garoto. Isso. A segunda venda. 7265. Onde é que está a amplitude? Gráfico do jeito, fechei. 7362, 7264, 244. Diferença. 302, então deve estar a 280. 7,280. Vou deixar a segunda venda lá e vou puxar meu stop, tá? Então, da máxima. Tá. Ver se ela vai colocar. Ah, deu errado alguma coisa. Tô aprendendo a usar aqui. Pera aí. Uhum. Tá de errado. Posso botar ela assim. Ah, botei. Consegui. Esse é o limite. 7,280. Então vou puxar o stop para o 87.
Tá? Então aqui, pessoal, o que eu fiz? Ó? Eu deixei mais uma venda a 7.280 no SP500, deixei o mesmo alvo a 7.227 e deixei o stop, daí total, um pouco mais para cima, vou deixar o stop das duas a 96. Vou tentar carregar essa posição durante a noite, vamos ver no que dá. Se eu ver que o mercado mudar muito forte para compra, aí eu cancelo a venda lá da amplitude 7.280 e só stop se ganhar amplitude, tá? Mas o alvo principal continua a 7.227, do 7.248 a 7.227, isso no SP. Pessoal, Bitcoin não vendi, não fiz nada. Bitcoin vou manter o que a gente tem apregoado, como falei para vocês, não vou poder ficar agora. Deixa eu ver o calendário econômico. Que temos essa semana. Feriado na China. Segunda-feira, nada. Terça-feira, feriado na China, eu vou me mudar para lá. Ata do Copom do Brasil, para mim é importante porque eu opero o Brasil também. 10h45 PMI. Então, o primeiro drive que a gente vai ter importante na semana vai ser só às 10h45. Aqui, ó. PMI. Depois às 11 horas, não manufatura. Tá, então, serviços, manufatura, às 11 horas. Venda de casas, oferta de emprego, tudo às 11 horas. 4 às 11 horas. Terça-feira, primeiro drive da semana. Depois, a gente tem payroll, primeira semana, né? A gente vai ter a nossa ADP. A ADP é os privados, tá? Deixa eu ver aqui. Quarta-feira. Aqui, ó, 9h15. Essa aqui é bem importante, tá? Porque ele costumava ser uma prévia do payroll. Então é importante. Estoque de petróleo também anda bem importante, tá, pessoal? É bom ter um gráfico do petróleo na tua frente aí, porque ele tem tido uma relação inversa com o SP500, né? Vamos ver aqui quinta-feira. Reservas cambiais da China, não. Produção industrial Brasil importante para mim. Pedidos iniciais de seguro-desemprego na quinta-feira. E aí na sexta, sim, é que nós temos o nosso grande momento. Cadê? Aqui, 9h30 da manhã, relatório payroll. Então, em resumo, terça-feira a gente começa com os drives importantes do PMI. Na quarta-feira, ou é na quinta? Na quarta-feira, só confirmar se é quarta ou quinta. Antes era na quarta, mudaram acho que para quinta, ADP. Não, continua sendo na quarta. Então é isso. Na terça PMI, na quarta ADP e na sexta o payroll. Beleza? Esse é o nosso calendário econômico para a semana. Suporte e resistência do intraday já passei. Qualquer outra coisa eu vou passar lá no particular, dentro da sala fechada e na sala de ordens. Beleza? Pessoal, por enquanto é isso. Desejo para vocês aí um bom restinho de domingo. Quem entrou comigo ali a 47, estamos no lucro ainda, mas eu vou fazer a segunda venda se ele for no 280, a não ser que eu veja alguma coisa de diferente, tá? E se eu ver alguma coisa de diferente, eu aviso lá na sala de sinais, lá na sala fechada, tá bom? Valeu, um abraço, pessoal!